Fala, nação Alviverde, beleza? Pessoal, vamos aqui com esse vídeo que eu trouxe pra vocês, esse corte aí do canal Sport TV, com o Lofredo analisando os casos, né, do Bruno Henrique e do Alan, que infelizmente o Alan, rapaziada, é desfalque no jogo contra o Santos aí, o jogo atrasado, por causa do efeito suspensivo negado. Antes de dar o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, dê seu like, vamos pessoal, agora produzir o vídeo. Mas você acha que o Palmeiras não tem força, não tem influência, não tem dinheiro? Eu acho que o Palmeiras tem força, tem influência. Então vamos para o destaque do GE. Globo. O Palmeiras tem força, tem influência e consegue também muita coisa. Vamos ao destaque do nosso GE. Globo com uma reclamação da presidente Leila Pereira aí, ó. Ela detonou o STJD porque o STJD decidiu adiar o julgamento do Bruno Henrique para quinta-feira, tá? Só que no mesmo dia que o Alan foi punido. Isso, só que, entendeu? Ó, e aí ela cobrou equilíbrio. Ela falou, ó, que o campeão saia do campo. Isso, ela não disse... vai ser isso também que vai determinar o campeão, né? Nem a suspensão, não, mas eu só quis dizer que do Bruno Henrique e nem uma suspensão de um jogo do Alan. Se hoje a gente tem um clássico de influência, de poder e de dinheiro no Brasil, ele também é disputado por Flamengo e Palmeiras. Sim, e veja que essa punição do Alan, que estoura numa data muito ruim para o Palmeiras, ela é uma escolha do Palmeiras. Porque o Palmeiras que pediu efeito suspensivo para a segunda, porque a primeira ele cumpriu. Partida. Isso, exato. A primeira ele cumpriu. Aí ele teria que cumprir uma segunda, que ele foi... Foi uma expulsão em julho, Isso. só para dar contexto do tempo que ele está Se atuando. ele tivesse punido ali, se ele tivesse cumprido ali, ele não estava cumprindo agora. Então foi uma escolha do Palmeiras, efeito suspensivo para julgar, que a gente vai entrar com recurso, tá? E aí estourou agora, numa data em que o Palmeiras precisa mais dele do que precisava antes. É, para o clássico contra o Santos, né? E tem o Vitor Roque, né, para ser denunciado por homofobia, que também vai passar por um julgamento e que também pode ficar fora. Isso a gente já sabe que o Palmeiras não tem. O Alan, fora os convocados, né? O Alan e o Andrés Pereira, que também vai cumprir a suspensão pelo terceiro cartão amarelo recebido. Então, fora os convocados, né? Porque vai ser um jogo disputado, vai ser uma... Não é uma rodada, mas vai ser um ajuste, né, de calendário, que são as partidas que faltam a Flamengo e Palmeiras. E essas partidas vão ser disputadas no meio de uma data FIFA. Então, as equipes têm seus convocados entre várias seleções e os desfalques, no caso do Palmeiras, Andrés Pereira e pelo terceiro cartão e o Alan pelo julgamento, também estão fora desse jogo contra o Santos. O Flamengo não tem um clássico nesse final de semana. Tem até um jogo relativamente mais fácil, que é contra o Sport fora. Estou usando relativamente só porque a gente sabe que nas últimas rodadas tem aí o pessoal querendo mostrar aquele serviço para não disputar a Série B no ano que vem de novo no mesmo clube, né? Então é a tua chance de aparecer, mostrar o serviço aí. Relativamente não, mais fácil, bem mais fácil. Do que um clássico. Bem mais fácil contra do que um clássico, ainda que o Santos esteja não na mesma situação do Sport, mas essas equipes imprimem dificuldade. Tudo bem que não adianta tentar imprimir dificuldade quando há uma discrepância técnica, uma disparidade técnica desse tamanho, né? Mas tentam imprimir dificuldade. Claro, ninguém entra em campo e fala, vamos ver de quanto que a gente vai perder. Não só isso. Eu já sei que ano que vem esse time aqui está na Série B. Eu vou procurar um outro clube. Eu preciso de uma boa exibição para isso. Então, mas aí... Então são as últimas 6 oportunidades. Isso, só que aí são pensamentos individuais. No futebol, normalmente, é o que não funciona. Atrapalha um pouco. E você acha que não está todo mundo... Esse pensamento é mais coletivo que nunca. Não, mas deveriam ter tido esse pensamento no começo, né? Esse pensamento não vira um coletivo? Não vira coletivo porque eu não passo a bola para você. É mesmo? Eu vou mostrar o meu. Mas às vezes sem esse pensamento já é isso. Tem um ponto. Sem esse pensamento. Não, vocês dois estão corretos. Eu acho que a Mari, quando um time já está rebaixado, ele entra só para isso mesmo. Os jogadores, eles têm que mostrar alguma dignidade para terminar o campeonato. Para terminar o campeonato e tentar um outro espaço, então, né, João? Não é que você vai pegar um time que, tá tudo bem, vai, joga aí. Não, lógico que não. Né? Imagina, você já está rebaixado. Você tem que terminar com certa dignidade. Mas não dá para comparar, né, o Sport com o Santos. Não, calma aí eu vou chegar na conclusão. O Palmeiras tem o Santos nessa janela de desfalques, todo mundo arrebentado, só que o Flamengo, logo na sequência, tem um Fla-Flu também. Então, é ingrato, é um intervalo ingrato para as duas equipes. O Flamengo pegou dois jogos mais fáceis do que o Palmeiras. O Palmeiras tem o São Paulo, não tem? Também, nesse caminho? Não é na sequência, mas que não é na sequência, não é na sequência. O Palmeiras pegou, o Flamengo pegou 2 rodadas mais fáceis do que o Palmeiras, certo? 2 jogos mais fáceis. Flamengo e Santos no Maracanã. Mas o Flamengo perdeu para o Santos no primeiro turno. Sim, Flamengo e Santos no Maracanã é mais fácil do que enfrentar o Mirassol e Mirassol, hoje em dia. Sim, o Mirassol não perdeu para ninguém em casa. Flamengo enfrentar o Santos no Maracanã
É mais fácil do que o Palmeiras Sim. enfrentar o Mirassol. Sim. Tanto que o resultado aconteceu para Mostrou. o Flamengo e não aconteceu para o Palmeiras. Agora também a rodada é mais fácil para o Flamengo. O Flamengo enfrentar o já rebaixado Sport, mesmo que seja fora de casa, é mais fácil do que o Palmeiras pegar um Santos que é clássico e o Santos ainda briga por alguma coisa. Né? O jogo é lá? É Sport Flamengo ou Flamengo Sport? Sport e Flamengo. Flamengo. E o Palmeiras pega o Vitória nessa rodada Né? seguinte. Então, assim, depois vai se inverter. O Palmeiras tem um jogo mais fácil, que não é tão fácil assim, porque o Vitória ainda luta contra o rebaixamento, e o Eu acho Flamengo tem um zero jogo fácil. difícil. Não, assim, é que em relação ao do Flamengo, que é um clássico, acaba sendo mais fácil do que o do... Olha, não sei, viu? Mas o jogo contra o Vitória é onde? Faz toda a diferença isso. É Barradão? Deixa eu ver aqui, ó. Eu sei que a sequência Porque se é for no essa, Barradão, Não, é- deve ser em No casa, Allianz. porque o Palmeiras, a última rodada, É, fez em casa. quarta-feira, então, dia fez 19. fora, então é em casa. Uhum. Quarta-feira, Aí já 19 O muda de Palmeiras bastante setembro. coisa. joga em casa e o Flamengo tem um clássico. Perfeito. Bom, vamos falar de Corinthians e Dorival Júnior, que completou 6 meses exatamente. Pessoal, 12 desfalques, mano. Olha só que situação complicada do Palmeiras para enfrentar o Santos no sábado, mano. 12 desfalques aí. Tem o Everton, né? Com essa fissura na mão direita. Carlos Miguel seguirá como titular. Piquerez convocado. Então, Jefter deve ser o substituto dele aí, né? Na zaga, Gustavo Gomes convocado. Né? Com isso, Abel pode entrar com Murilo e Bruno Furques. Ou até uma linha de 3 aqui, segundo o site do GE, com o Mikael pelo lado esquerdo. No meio de campo, a situação é ainda mais delicada. Emiliano Martinez foi convocado pela seleção uruguaia, enquanto Andrés Pereira e Alan estão suspensos. E Lucas Evangelista segue, né, em recuperação. Infelizmente, Lucas Evangelista vinha muito bem, né, mas infelizmente teve essa lesão e acabou complicando ainda mais a situação do Palmeiras, pessoal. Encurtou um pouquinho mais as opções do Abel. Portanto, né, temos ainda o Aníbal Moreno, que não foi convocado, então pode ser que ele pinte aí nos titulares. Com certeza ele vai pintar, né? Não sei porque, né? Ele é titular do Palmeiras. Então a opção no lugar do Andrés Pereira deve ser o Veiga. Mais recuado ou improvisar o Bruno Furques, mais uma vez. Bruno Furques eu gosto dele, hein? Tá bem que a gente vai exercer a opção de compra. No ataque não terá a dupla titular, né? Flaco Lopes e Vitor Roque. Então deve ser aí montado com Bruno Rodrigues, né? No ataque. Com Felipe Antes também. Convocados aí teve o Facundo Torres e o Sousa. Paulinho lesionado. Não vejo a hora do Paulinho voltar. Ó, então aqui montaram um provável Palmeiras, ó. Então ficou assim, ó. Carlos Miguel, Bruno Furques, Murilo, Mikael, Kelvin, Aníbal Moreno, Rafael Veiga, Maurício Jefté, Felipe Antes e Bruno Rodrigues. Então, esse deve ser um provável verdão aí pra enfrentar o Santos. Por mais que a gente tenha vários desfalques aí, eu tô confiando demais, rapaziada. Dá pra vencer, mano. Esse time aí não é ruim, né? Pra mim ainda acaba sendo melhor que o Santos. Mas o Santos vai ter uma arma poderosa, que é o Neymar, né? Que quando ele tá inspirado, ele tem um diferencial que é o passe. O passe do Neymar, visão de jogo. Então isso aí vai complicar um pouquinho mais a situação do Palmeiras. Mas vamos ver aí o que acontece, né? Se a gente vai conseguir essa vitória. Temos que conseguir essa vitória, na verdade. Se não, rapaziada, pode ir pá que a gente vai perder a posição. Se a gente não vencer, a gente perde. Porque os caras vão enfrentar o Sport, né? O Flamengo enfrenta o Sport. Um time muito mais fácil de ser batido. Ainda mais um Sport rebaixado. Então, já vimos aí que vai ser bem complicado essa rodada do Palmeiras. Aí, esse jogo atrasado do Palmeiras e Flamengo, né? É isso aí, se inscreve no canal. Se vocês têm algum palpite para o jogo, coloca nos comentários aí o seu palpite. Para mim, acho que a gente vai conseguir uma vitória aí magra, 1 a 0, né? É isso aí, rapaziada.